Olá! A paz do Senhor! Seja bem-vindo ao canal da Tia Cátia e Companhia. E hoje é o nosso quadro especial. É o dia da nossa história. Vamos lá? Crianças, antes de contarmos a nossa história, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 6 e versículo 46, que diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Bom, crianças, quem será que disse essas palavras? Isso mesmo, foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus gostava muito de conversar com as pessoas. E ele conversava e contava histórias em forma de parábola, você sabia? Parábola são histórias reais, mas contadas de forma curta, para que as pessoas pudessem entender. E assim, tirar lição para as suas vidas. E certo dia, Jesus estava conversando com muitas pessoas e começou a contar esta parábola que a tia vai contar agora para vocês. Ele disse que havia um homem que queria construir uma casa, mas era um homem prudente. Um homem prudente. Vocês sabem o que é um homem prudente? É um homem que pensa muito bem antes de fazer as coisas. É um homem sábio. E este homem queria construir uma casa. Então ele procurou um lugar perfeito. Ele andou, e então achou um lugar que tinha pedras, tinha rochas e disse: é aqui mesmo. Nossa, mas ia ser difícil, hein? Abrir buracos no chão para fazer o alicerce da casa no meio de tanta rocha. Mas ele não teve preguiça. Ele foi, cavou, fez os alicerces de sua casa, jogou cimento lá, tal. E assim ergueu a sua casa sobre as rochas. E a casa ficou bem firme. Passou-se um tempo e então veio um dia uma grande tempestade. Uma grande tempestade se aproximou e caiu uma chuva muito forte. Os relâmpagos, os barulhos, e a casa ficava lá recebendo toda aquela chuva. Mas perto daquela casa tinha um rio. E o rio começou a receber toda aquela água da chuva. E o rio foi enchendo. E não aguentou de tanta água e transbordou. Gente, veio aquela água toda. Foi vindo toda aquela água em direção daquela casa. E bateu sobre a casa. E a água foi batendo. Mas a casa nem se mexia, porque ela estava bem firme, construída sobre a rocha. E depois que passou a chuva, não houve nenhum dano, porque a casa tinha sido construída sobre a rocha. Então ela estava firme, aguentou aquela tempestade. E Jesus continuou aquela parábola dizendo: mas havia um outro homem que também queria construir uma casa, mas ele não era prudente. Ele não era prudente, ele fazia as coisas sem pensar. E também começou a procurar um lugar para construir a sua casa. Mas ele era meio preguiçoso, né? Não queria ter muito trabalho para edificar a sua casa, porque ele queria logo morar dentro da casa. Então ele resolveu construir a sua casa num terreno que não tinha nenhuma pedra. Era só areia, terra fofa. Meu Deus! E mesmo assim ele teve coragem. Cavou lá uns buracos, fez um alicerce, mas construiu a sua casa na areia, sem estrutura alguma. E também veio a tempestade, forte como da primeira história. E assim foi. E caiu a água. E choveu. E ventou. E
E o rio começou a encher com tanta água que caía, com tanta chuva que caía. E o rio foi subindo, subindo, e veio aquela água toda, e veio daquela água toda, e veio, e bateu nas paredes da casa, e pum, a casa já começou a cair. E de novo a água bateu, e bum, e a água começou a bater na casa, e a casa começou a balançar, começou a balançar. E a última vez a água bateu na casa e blum, a casa não aguentou e ó, caiu. A casa veio a cair, que tragédia, o homem perdeu tudo. Porque ele teve muita preguiça, não pensou, não foi sábio e construiu a sua casa sobre a areia. O que será que Jesus queria ensinar com essa história? Ele queria dizer assim: não adianta nada vocês me chamarem de Senhor e não fazer o que eu vos mando. Ou seja, um homem prudente, igual o homem que construiu a casa sobre a rocha, sobre esse aqui, ó, sobre esse aqui. Quem é? São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, guardam em seu coração, pratica e as obedece. Sim, assim elas estão fazendo a vontade de Deus. Elas obedecem a Deus, obedecendo aos seus pais, obedecendo ao Senhor os seus ensinamentos, os seus princípios, né? Tem a sua boca para louvar o nome do Senhor. Da sua boca só saem coisas boas que engrandece o nosso Deus. Obedece a professora lá na escola, ama o companheirinho, né? O seu irmãozinho, lê a Bíblia, ora, canta louvores, agradece a Deus, tem um coração puro. Sim, este é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E se assim fizermos, estaremos edificando a nossa vida, que é a casa, em cima de uma rocha, que é Jesus. Agora, aquele homem que não foi prudente e construiu a sua casa na areia, quem são essas pessoas? São as pessoas que não agradam a Deus, não ouvem os seus ensinamentos, até eles ouvem os seus ensinamentos, mas acontece que ele não põe em prática, não obedece. Não adianta nada ouvir a palavra de Deus e não praticar, não é verdade, crianças? E este homem fez isso. Ele até ouviu a palavra de Deus, mas não pôs em prática, não guardou no seu coração. Né? E são aquelas pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Ouve que devemos amar, mas não ama. Ouve que devemos ser honestos, mas não é honesto. Ele ouve da palavra de Deus que devemos honrar os pais, mas ele não honra. Ele ouve da palavra de Deus que nós devemos fazer o bem, mas ele não faz. Ele ouve da palavra de Deus que não deve falar palavras feias, mas ele fala palavras feias, reclama, conta mentira, faz até fofoca. Então, pessoas assim são como aquele homem que não foi prudente, que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, ele se acaba, se derruba rapidinho, porque ele não tem uma estrutura, ele não está firme na rocha que é Jesus. Crianças, e eu pergunto para vocês, onde você está construindo a sua casa? Você está construindo a sua casa na rocha ou na areia? Vamos orar, pedir a Deus que nos dê força para construir a nossa casa sobre a nossa rocha que é Jesus. Porque assim estaremos bem firmes, e quando vier a tempestade e o dia mau, nós não vamos nos arrepender de ter construído a nossa casa sobre a rocha. Amém, crianças? Vamos orar? Então é o momento da nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos por ouvir a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis a ti, obedecermos a tua palavra e pôr em prática tudo aquilo que aprendemos de ti. Senhor, nos ajude a sermos boas pessoas,
porque assim estaremos mais e mais perto de ti. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.